Como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar. O Evangelho é esse clássico texto. E olha que hoje o presente da primeira leitura é grandioso também, na descrição do livro de Reis, da experiência de Elias. Mas eu quero deixar para falar sobre Elias na outra missa. Filhos, é impressionante perceber esse evangelho que fala de algo que está inerente na nossa vida. Aparece a palavra medo. Eu vou repetir, aparece a palavra medo, e não é por acaso. Eles tiveram medo porque o mar ficou bravio. Tiveram medo porque se sentiram sozinhos. Tiveram medo porque o vento fazia as ondas subirem. Tiveram medo porque achavam que era um fantasma. Teve medo porque duvidou. Eu pergunto a você que está me acompanhando, está aqui no santuário, ou você que está me acompanhando em casa, onde quer que seja, quais são seus medos? E nós temos que lidar com eles. Gente, hoje nós vivemos o medo de sair na rua. Você que vem aqui na igreja tem medo de sair de casa. As pessoas, elas ficam sem fazer nada, arquitetando como vão roubar, como vão te ludibriar, quadrilhas especializadas em golpe. O medo é impressionante como ele nos acompanha. Estou errado? O medo de ser sequestrado, o medo de alguém de nossa família sair de casa e ir para a escola com vida e ser trazido para casa sem vida. Tempos de violência, tempos fortes de maldade. É impressionante, nós temos que cuidar, porque esse medo, ele pode ir crescendo dentro de nós e pode nos deixar doentes. Eu diria, fobia. Você não consegue sair de casa. Fobia. Neuras. Você vive, se torna uma pessoa assustada, amedrontada, você desacredita do outro. Por isso a palavra de hoje, o evangelho de hoje, é um remédio, é um antídoto contra todo e qualquer medo. Não que devamos ser descuidados,
Não que não devemos ser vigilantes, não que não devemos ser atenciosos, mas em Jesus Cristo vencermos as dificuldades e dizer sempre: a tempestade vai passar. Jesus, ele estava, depois da multiplicação, em oração. Jesus era um homem de oração. E aqui eu quero dizer, filho, filha, padre, religioso, religiosa, seja quem for, pai, seja um homem de oração. De oração. Retire-se às vezes para rezar. Padre, mas na minha casa eu não tenho um lugar para rezar. Reze nem que seja no banheiro. Reze lavando louça. Reze arrumando a cama. Reze no ônibus. Eu sempre insisto e repito: quando teu filho sair de casa, pai, mãe, sempre diga, nem que seja de longe: Deus te acompanhe, Deus te proteja. A bênção do pai, uma bênção da mãe, como é importante. Como é importante você rezar pelo anjo da guarda dos teus filhos e pelo teu próprio anjo da guarda, dizia São Pio. Pessoas de oração. Jesus foi rezar. A noite chegou. E a noite chega às vezes na nossa vida. Noites escuras, noites de secura, noites traiçoeiras, noites amedrontadoras. Você já percebeu, para muitos, como o escuro causa medo? Até para criança, se ensina a criança a ter medo. Aqui noite significa veio a noite, veio a provação, veio a tribulação. E ela vem, meus irmãos. A noite chegou. A barca estava longe da terra. A barca dos apóstolos é como a igreja, mas é como a nossa existência, filho. Às vezes a nossa vida começa a ser agitada e a gente não dá conta. Às vezes é de fora para dentro que começa a nos agitar, nos desequilibrar. A vida da gente começa num redemoinho. O vento vem contrário. E como é difícil. Vento contrário. Esse vento contrário pode ser críticas, vento contrário desavença, vento contrário calúnia, vento contrário que você pode estar passando e eu hoje, que nos assustam, que a gente se pergunta: por que, meu Deus? Por quê? Por que eu? Era 3h da manhã. Você sabe por que marcou que era 3h? Porque 3h é a pior hora, é o mais escuro, é a escuridão mais densa, a escuridão mais profunda. E às vezes a gente não basta estar no lusco-fusco. A vida da gente toma um rumo que você se pergunta: e agora? E agora? Eu achei que minha vida estava tudo bem. Uma pessoa entrou nas drogas, estava tudo bem. Entrou no alcoolismo, estava tudo bem. Me entra essa situação de traição no casamento. Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. Jesus andando sobre as águas, já mostrando que sobre todos os problemas e intempéries,
O Senhor tem poder. Escute o que eu estou te dizendo, filha. Não é por acaso que hoje, referindo-se ao Dia dos Pais, família, nosso santuário às 11 horas terá abertura da Semana Nacional da Família com a presença de Dom Reginei. Mas vinha a palavra dizendo: Jesus veio andando, Jesus vem até nós. Você não está sozinho nessa vida, eu não estou sozinho. Deus vem ao teu encontro. Foi quando disseram: é um fantasma. Mais um medo, quando a gente não reconhece Deus perto de nós. Por isso, de novo, vença teus medos, não deixa teus medos te dominarem. Gente, e quando vem o medo, começa a dizer: Jesus, me ajuda. Quando te vem a incerteza, eu sempre peço: Jesus das Santas Chagas, me ajuda. São Pio, me ajuda. Nossa Senhora do Carmo, me ajuda. E ajuda, viu? E ajuda. É impressionante o texto que diz: gritaram de medo. O grito de medo é desesperador. Você já deu um susto em alguém? Já. Todos nós já fizemos essa arte. O grito de uma pessoa apavorada é horrível. Mateus vai dizer que eles gritaram de medo. Você imagina 12 homens num barco gritando de medo. Padre, mas não é para ver literal. Eu só quero que você entre na cena, para você ver o desespero dos apóstolos. Às vezes a gente também grita de medo, chora de medo. Às vezes a gente desanima por medo. Jesus diz o quê? Coragem. É o que Ele está dizendo para mim e para você. Ô mãe, ô pai, ô família, ô padre, você está com medo? Coragem. Sou eu. Sou Jesus. Não tenha medo. Gente, eu fico imaginando essa cena mais linda. Mas isso não é só naquele dia, quando a gente pode até gritar, e não tenha vergonha. Às vezes a gente grita por dentro, que a gente se acha, já está velho, mas quem sou eu para ficar gritando? Mas a gente grita lá dentro. Você pode ter certeza que o Senhor diz: coragem. Pelo menos está te dizendo hoje: sou eu. Não tenhas medo. Isso é lindo, isso é profundo. É para dissipar o desespero, afastar o medo. Você sabe que o inimigo, o diabo, se tem algo que ele sabe trabalhar no ser humano, é nos fazer reféns do medo. Isso é teologia clássica. Teologia clássica. Por sermos frágeis, limitados, feitos de pó, de barro, inconstantes, com uma consciência do pecado que temos, o que o inimigo faz? Põe medo. Medo de que Deus não nos perdoe, medo de que Deus nos afaste, medo de que Deus não nos ama, medo de que não teremos a salvação, medo. Não tenhais medo. Sou eu. Hoje, quando você for comungar, Jesus vai dizer: sou eu entrando na tua vida. Coragem.
É impressionante a atitude de Pedro. E eu quero hoje pedir a todos vocês, mas de modo particular aos pais, nós temos que ser igual Pedro. Veja como muda, gritando de medo, ah meu Deus, eu fico imaginando aqueles homens fazendo um barulhão da peste. De repente sou eu, e Pedro já logo emenda: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Não foi só um homem que andou sobre o mar, foram dois: Jesus e Pedro. Então você, Pedro representa eu e você. Nós podemos andar sobre as águas, nós podemos enfrentar nossos medos, nós podemos, apesar de tudo que estiver acontecendo, continuar em direção em Jesus Cristo. Você pode. Jesus disse: vem, Pedro. Jesus está dizendo para você: vem, vem. Quando eu vou para a Terra Santa, às vezes acontece, fica uma coisa esquisita. Na última viagem não gostei, a experiência do barco não gostei, atrapalharam lá por causa de horário. Mas às vezes eu faço isso, naquele barco eu falo: ó, quem tem fé dá o primeiro passo. O pessoal dá a risada, é claro que é figurado, mas é o primeiro passo de Pedro que o fez dar o segundo. O que falta às vezes é a gente olhar para Jesus, sabe aquele olhar apaixonado, olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, eu vou. Tanto que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou, ele andou sobre as águas. Mas Mateus diz que a hora que ele deixou de olhar para Jesus e começou a perceber o vento batendo, quer dizer, tirar os olhos de Jesus e ficar olhando para a realidade, afundou. Meus irmãos, problemas nós sempre teremos, críticas fazem parte, calúnias, tribulação. Aí vem a palavra que diz: Senhor, salva-me. Repita comigo: Senhor, Senhor, salva-me. salva-me. Se Pedro gritou, por que eu e você não fazemos? Por que eu e você não gritamos para Jesus: salva-me, Senhor, eu não estou me perdendo, salva-me, eu estou desistindo, salva-me, eu estou naufragando. Mãe, pai, se a tua família está passando por isso, é porque você ainda não gritou: salva-me. Porque se você gritar, o Senhor vai estender a mão e vai te puxar. O Senhor não te deixará naufragar. O Senhor não deixará tua família se perder. É aqui, ó: Senhor, com um terço na mão, salva-me. É lá na presença do Santíssimo: Senhor, salva-me. É aqui na Eucaristia, na missa: Senhor, salva-me. No jejum: Senhor, salva-me. Na penitência: Jesus, salva-me. Na caridade: Jesus, salva-me. O Senhor estendeu a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quer dizer, por que duvidaste? Então quer dizer, antes você acreditou, agora duvidou. A gente tem que ver as entrelinhas. Isso acontece comigo e com você. Às vezes a gente passa um período com uma fé tão clara,
um fervor tão grande, e de repente vem aquele momento difícil, e o Senhor vai dizer: por quê? Por que você deixou o inimigo, pelo medo, levar você a duvidar do meu poder? É engraçado, né? É engraçado isso, porque mostra a inconstância da nossa fé. Inconstância se mostrou na vida de Pedro. Gente, Pedro, Papa, primeiro Papa da igreja, ele era inconstante na fé. São Pedro, me deixa entrar no céu, pelo amor de Deus. Mas é o texto que está sugerindo: por que duvidaste? E é verdade, ele deu os primeiros passos. Assim, meus irmãos, nós também podemos passar por oscilações, mas que a tua e a minha oscilação não seja motivo para desistir. Ah, que texto lindo! Quando subiram ao barco, agora Jesus junto. Quando terminar essa missa, você sair dessa igreja, leva Jesus para tua casa. Você que está me acompanhando em casa, diga aqui: Jesus, vem na minha família. Jesus, entra. Porque quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Peça para Jesus entrar no teu coração e pode crer, essa tempestade aqui, esse reboliço, essa angústia, esse medo que se carrega às vezes aqui dentro, você não entende? Esse mar revolto que temos dentro de nós, pacifica. Então diga: Senhor, vem entrar em minha vida, sossega minha alma, aquieta meu coração, pacifica meu interior. Jesus, vem no barco da minha vida, vem cessar a tempestade, vem salvar minha família, vem salvar a humanidade. E o Evangelho termina como? Engraçado, termina assim: todos eles prostrados diante de Jesus. O Evangelho começa com Jesus na terra e os discípulos no mar, mas termina com o barco, com os apóstolos e Jesus dentro, prostrados diante do Senhor. Amém. De pé. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei.